Giovanni Afonso, Thiago Maia. Ontem foi um tal de nota oficial pra cá, nota oficial pra lá e o Santos quietinho. Fato é que sobrou pro Thiago Maia e sobrou pro Santos também, Giovanni. Pois é, Marcão, acredito que hoje seja o capítulo final da novela Thiago Maia, que não teve um desfecho feliz nem para o clube, nem para o jogador. Claro que a janela ainda reabre no dia 10 de março para transferências nacionais, então entre os clubes da Série A, B, C e D do futebol brasileiro, mas pelas notas divulgadas, pelas ações recentes, parece muito difícil o Thiago Maia chegar. Isso porque tanto o Inter como o Flamengo divulgaram notas na noite desta última terça-feira. Vou começar pelo Internacional, Marcão, porque foi o clube que divulgou ali a sua nota primeiro. Abre aspas para o que disse o Inter. O Sport Clube Internacional informa que a transferência do atleta Thiago Maia ao Santos Futebol Clube não foi concretizada por razões alheias aos compromissos assumidos pelo clube, os quais foram integralmente cumpridos e respaldados em documentação. Lamentamos a condução do processo pelas demais partes envolvidas. O atleta retornará às atividades no clube e, após período ausente dos treinamentos regulares, seguirá rotina específica antes de estar novamente à disposição. O assunto será tratado internamente conforme os procedimentos estabelecidos pelo Departamento de Futebol, Marcão. Tá aí a mensagem do Internacional envolvendo o Thiago Maia, né? A verdade é o seguinte, né, cara? Isso aí tem uma briga de ego danado e me parece que tem algo a mais do que a questão financeira, né? Querem moralizar o futebol brasileiro agora. Agora decidiram moralizar o futebol brasileiro bem na negociação do Thiago Maia com o Santos Futebol Clube. É agora. Tudo estava valendo, era o famoso vale tudo. De repente, não, pera aí, agora é hora de moralizar. Quem não paga tem que ser punido. Então, e o Flamengo moralizar futebol brasileiro? Internacional querer moralizar o futebol brasileiro? É banana comendo macaco, meu amigo. Isso aí é de sacanagem. Então, essa história não cola. Eu só espero que o Flamengo cobre o Internacional na justiça e, mais do que isso, que a dona CBF puna o Internacional. Puna o Internacional. E digo mais, hein? O Thiago Maia, a vontade do atleta era jogar no Santos. O Santos não estava muito afim de contratar o Thiago Maia. A verdade é essa. O Santos estava trazendo o Thiago Maia de volta por algumas questões. Primeiro, o Santos tem uma dívida trabalhista com o Thiago Maia, onde o próprio jogador gostaria de receber isso, mas cedeu e reduziu uma parte da dívida e aceitou parcelar em 48 vezes. E o Thiago Maia queria voltar ao Santos Futebol Clube. Dito isso, o Santos entendeu, eu tenho um grande jogador que foi revelado pelo clube, seria muito legal ter o Thiago Maia de volta, reforçaria meu meio campo, então vamos tentar. E aí, no final das contas, a história virou contra o Santos. Quem ficou ali na vitrine, exposto de forma desnecessária e como mal pagador, foi o Santos Futebol Clube. Então, um baita papelão do Internacional, do Flamengo, que querem moralizar e descobriram que agora existe inadimplência no futebol brasileiro. Porque antes tudo caminhava bem, né? O Flamengo não deve a nenhuma família, né? O Flamengo não deve a ninguém. O Flamengo não deve a família nenhuma. Aliás, o Flamengo sempre teve histórico de bom pagador. Que é isso? Se alguém imaginou que o Flamengo algum dia foi endividado no futebol brasileiro, que o Flamengo deu calote em alguns clubes, que é isso? Que o Flamengo tá devendo para famílias? Não! Loucura! O Flamengo é o time mais honesto do futebol brasileiro. Se você pensou isso, você tá errado, meu amigo. Que é isso? Que loucura você imaginar que o Flamengo tá devendo para algumas famílias que perderam seus filhos lá no Ninho do Urubu, que tem processos milionários correndo na justiça contra o Flamengo. Não, isso aí é um absurdo. O Flamengo é um time honesto. O Flamengo é um time grande pagador do futebol brasileiro. Não, loucura. Isso é loucura do meu lado e de você que está pensando isso. Agora, como se posicionou o Flamengo, Giovanni Afonso?
O Flamengo preferiu ir mais nas indiretas, Marcão. Primeiro foi uma nota longa ali criticando o Internacional, mas vamos usar a parte que interessa quando é citada o Peixe, Marcão. O Flamengo disse o seguinte: o Flamengo reafirma seu compromisso com a integridade e a segurança jurídica em suas negociações e, por essa razão, passará a exigir em futuras transações pagamentos à vista ou garantias fiduciárias para mitigar riscos. Além disso, o clube reforça a necessidade de maior rigor na aplicação de sanções a quem descumpre compromissos contratuais, uma questão recorrente no futebol brasileiro. Casos semelhantes, como o do Cuiabá Esporte Clube, envolvendo o zagueiro Joaquim, evidenciam a urgência de medidas mais efetivas para garantir o cumprimento dos acordos firmados. Solidário ao time do Centro-Oeste e a todos os outros que passam pela mesma situação, o Flamengo seguirá adotando todas as providências legais e cabíveis para resguardar seus direitos e assegurar o cumprimento dos seus contratos, Marcão. Tá aí o honesto Flamengo, né? O transparente Flamengo, o exemplo de gestão Flamengo. Que maravilha, temos todos que aprender com o Flamengo, né? Temos todos que aprender com o Flamengo, que maravilha, que exemplo de gestão. Agora, o ponto é o seguinte, meu caro Giovanni Afonso, tem clima ainda para que essa negociação dê continuidade? Eu não vejo, viu, Giovanni Afonso? Eu acho que depois das declarações, das notas divulgadas por Internacional e Flamengo, me parece que a última esperança do Thiago Maia jogar no Santos, por parte do atleta e também do Santos, parece que foi pro saco, pro beleléu, viu, Giovanni Afonso? Me parece que a declaração do Flamengo alfinetando o Santos e a própria declaração do Internacional tirando o corpo fora, eu acho que colocaram ali ponto final nas negociações. Acredito que esse seja o último capítulo dessa novela, né? Uma novela que aconteceu de tudo, né? Tudo que podia acontecer aconteceu. Teve drama, teve dificuldade, teve protagonistas, teve coadjuvantes. Foi algo completo, assim, do início ao fim, né? Essas conversas com o Thiago Maia, Marcão, se eu não estou enganado, duram desde o começo de janeiro. Ou seja, 2 meses completos ali de negociações que, no final das contas, não levaram a lugar nenhum. Claro, Marcão, que o jogador quer muito vir ao Santos. O Santos também tem interesse no jogador, não só pela parte técnica, mas também pela parte financeira. Como você bem lembrou, o Santos tem uma dívida de cerca de 26 milhões de reais com o próprio Thiago Maia, em que ele aceitaria receber esse valor de forma menor e também parcelada ao longo do seu contrato. Então, é de interesse de ambas as partes para que o negócio aconteça. Mas agora, Marcão, o Flamengo vai continuar fazendo jogo duro, como disse em nota, e o Internacional também não vai querer fazer esforço algum em liberar o Thiago Maia, um jogador que até pouco tempo era titular do time e também não vai querer reforçar um rival tão importante ali no futebol brasileiro. Acho que hoje Santos e Inter estão num patamar bem parecidos ali, talvez em briga por vaga na Libertadores. Então, Marcão, pelo andar da carruagem, pelas dificuldades, infelizmente pelo pensamento das diretorias de sempre puxar a sardinha para o seu lado, não pensar no bem, de fato, do futebol brasileiro, mas sim pensar só no seu próprio umbigo, acho que muito difícil, diria quase que impossível, o Thiago Maia ser jogador do Santos, pelo menos nesse início de 2025, Marcão. Tá certo, tá aí o Giovanni Afonso, a galera curtindo aqui o Varanda Futebol Debate. Meus amigos, ó. O Eduardo Betti, João Schmidt voltou a jogar bem, o Santos não precisa do Thiago Maia. Respeito a sua opinião, viu, Eduardo Betti? Eu gostaria muito do Thiago Maia. Agora, meu amigo, se não querem o Thiago Maia no Santos, segue o jogo, né? O Thiago Maia não passou a ser o único jogador de qualidade no meio-campo no futebol brasileiro, futebol mundial. Então, tá tudo certo se o Thiago Maia... Acho que o Santos consegue, claro... tocar o campeonato normalmente sem o Thiago Maia. Acho que perde o Internacional, que ganharia 1 milhão de euros a mais dos valores que tem a pagar para o Flamengo. Agora o Internacional, além de não receber esse 1 milhão de euros, terá que pagar os 4 milhões e meio que está devendo ao Flamengo. Perde o Flamengo, que teria ali uma segurança maior de receber esses valores. Perde o jogador, que não queria mais ficar no Inter e queria jogar no Santos, e perde o Santos, porque o Santos ficaria mais forte com o Thiago Maia. Entendo que todos os lados perdem, os 4 lados. O Santos, o Thiago Maia, o Internacional e o Flamengo. Enfim, segue o jogo, vida que segue para todos os 4 lados da história.